Olá, eu sou Antônio Tabet e está começando o Alt Tabet. O meu convidado de hoje tem nome, Guilherme Boulos. Tem idade, 41 anos. Tem local de nascimento, São Paulo. Tem time, Corinthians. Eu só não vou perguntar a ocupação, porque se eu falar ocupação é capaz de ele falar assim, bora, partiu ocupação. Tudo bom? Tudo bom, Tabet. Já começou essa empreitada de pré-candidato? Já tá saindo por aí comendo coxinha? Ainda não? Pegando bebezinho no colo, dando aquele beijinho? Eu prefiro pastel que coxinha. Coxinha não é muito a minha cara. Não é a tua cara. Mortadela. Um pão com mortadela. Cara, pastel. Tem uma feira na esquina da minha casa, lá no Campo Limpo. Todo domingo, religiosamente, eu como 2 pastéis na feira, junto com as minhas filhas. Então, pra mim, a peripécia de candidato, de ter que comer pastel, pra mim não é dificuldade, que eu faço isso o ano inteiro. Mas você, a última vez que eu te vi, você tá bem mais magro. Tô mais magro. E com pastel, caldo de cana, é o quê? Sim, o pastelzinho é no domingo, né? Aí o segredo é fechar um pouco a boca durante a semana. Comer pastel, beber caldo de cana, você tá dizendo pra mim que não é exatamente um sacrifício. Qual é a parte ruim de ser candidato? Ruim mesmo, assim. Chato, que você fala, putz, grila aí, ó. Pra que eu fui me meter nesse negócio? Cara, pra mim, de verdade, o que pra mim é sacrifício é o tempo que você fica distante da tua família. Eu tenho 2 filhas, Tabet. Sei. Sofia com 14 e a Laura com 12. E são idades assim, né? Sei. E começa, crise adolescente, porra. E campanha, cara. Eu tô hoje como deputado federal e fazendo pré-campanha há pelo menos uns 6 meses. E aí, assim, terça, quarta, até quinta de manhã em Brasília. Depois, São Paulo chega à noite em casa, elas estão dormindo e tal. Eu reservei o domingo para elas. Foi um acordo que a gente fez em casa. Então, domingo, a gente faz coisas juntos e tal, mas E você consegue manter? Tenho conseguido. Porque tem uns domingos que... Às vezes você pega, porra, domingo de manhã, tem que fazer um negocinho? Tem uma agenda que é domingo, tem que ser domingo. Faz domingo de manhã e à tarde saio com elas e tal. Mas tenho me esforçado para manter. Eu entrevistei aqui há algumas semanas quem deverá ser o seu principal rival nas eleições municipais daqui de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes. E entrevistando o Ricardo Nunes, ficou claro que ele vê você como o principal antagonista, né? Ele às vezes até não citava o seu nome, ele falava assim, o mentiroso, eu não lembro quais foram os termos exatamente que ele usou, mas ele te chamava o mentiroso, o desqualificado. Eu falava, mas por que você não fala o nome dele e tal? Ele vinha falar. Essa animosidade entre vocês dois é uma animosidade pessoa física ou pessoa jurídica? Eu estou perguntando isso porque, fazendo uma metáfora com o futebol, tem jogador que se bica no campo, não gostam do outro, tá ali rolando o jogo, os caras se odeiam, mas acaba, o cara cumprimenta e tudo certo, faz parte do espetáculo. Vocês não se gostam mesmo ou é mais uma coisa da disputa política? Tabet, eu não tenho nenhuma relação pessoal com o Ricardo Nunes. Nunca chamei ele para um churrasco, nunca tomamos uma cerveja junto, não temos uma relação. Nós somos adversários políticos. Sim. Agora, eu tenho buscado, desde o início da pré-campanha, como me coloquei como pré-candidato, tenho buscado manter essa diferença na política. Eu acho ruim que alguém que inclusive está ocupando o cargo de prefeito de São Paulo não consiga citar o nome do seu adversário. Expressa uma coisa de fígado, de raiva, às vezes até de insegurança. Eu não tenho nenhum problema de citar o nome do Ricardo Nunes, de apontar, inclusive, coisas que na gestão dele eu acho que tem que ser continuadas. Por exemplo, a faixa azul de motocicleta, eu acho que é um acerto. Poderia ter feito mais, que era a meta, poderia ter feito de forma mais transparente, com mais diálogo, mas acho que tem que ser continuada. E, ao mesmo tempo, lógico, de apontar os problemas. Eu acho que São Paulo é uma cidade incrível, cidade que eu nasci, você botou aí na tua apresentação, há 41 anos, a cidade que eu vivo, que eu crio minha família, e São Paulo está muito aquém do que poderia estar. São Paulo tem um potencial, deveria estar nas cidades mais inovadoras do mundo, deveria estar
a cidade mais rica da América Latina, um orçamento de 112 bilhões de reais, e o que você vê é 53 mil pessoas morando na rua. O que você vê é uma gestão que gasta muito, mas resolve pouco, gasta de forma ineficiente, gasta de forma suspeita, com indícios claros de corrupção. Então, essa é a disputa política, ela tem que ser feita nesses termos, né? Eu faço a crítica na política. Quando questiono posturas do Ricardo Nunes, tem a ver com a aptidão dele para ser gestor ou não. Agora, me preocupa muito, outro dia, ele dando entrevista, e tem dado, e aí não é só a dificuldade visceral de fazer uma conversa civilizada, é inventar mentiras. Esse é um problema. Então, a mentira é um problema desta campanha ou das últimas campanhas? Porque, assim, ele falou muito disso aqui também. Ele falou que é vítima de mentiras, ele exemplificou algumas. Quais delas? Seria bom que trouxesse, porque eu coloco questões objetivas em relação à gestão dele, em relação à postura dele, todas elas comprovadas. Agora, ele vir e dizer que eu sou do Hamas, que eu invado casa dos outros... Ele disse que você é do Hamas, essa eu tenho que... Ele disse numa entrevista, é do Hamas. Pô, mas não disse pra você, mas... É porque a gente deve ser o sangue árabe que corre nas suas veias. E, sim, propagando fake news dessa natureza, coisas visivelmente falsas. Eu gostaria que ele dissesse uma casa que eu invadi, ou quando que a minha ficha de associação ao Hamas. São coisas... Será que tem uma ficha de associação ao Hamas? Você faz um psicotécnico, exame de sangue. Ou seja, são coisas visivelmente com o objetivo de reproduzir o que a gente viu nas últimas eleições por parte da extrema-direita, do bolsonarismo, de transformar o debate político em meme e fake news. Isso me preocupa. Eu estou reparando aqui, você está com um discurso, e quando você fala dele, você parece mais ponderado, você parece... o teu discurso está suavizado. Eu estou falando isso porque eu acompanho a sua carreira política há algum tempo e eu quero saber, você mudou? Você acha que evoluiu nesse aspecto ao longo dos últimos anos? É que eu odeio entrevistador que faz pergunta muito longa, porque a resposta acaba se perdendo. Mas é porque a sua imagem política, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, que é justo ou injusto. Eu estou falando que a sua imagem política sempre foi um pouco confundida com a coisa do cara que tem raiva, do punho cerrado para cima, do grito de ordem, uma coisa meio cáustica, meio beligerante, assim. E eu estou vendo aqui, você agora está diferente. Você mudou de fato? Isso é só estratégia? É um Boulos paz e amor? Tabet, me perguntam muito isso, esse é um debate que aparece. Cara, eu sou hoje a mesma pessoa do ponto de vista dos valores, dos princípios, que o rapaz que há 20 e poucos anos atrás entrou no movimento social para lutar junto com as pessoas. Né? Eu tô na política não para ganhar dinheiro, tô na política porque acredito que é um instrumento que a gente tem de melhor para fazer uma sociedade mais justa. Atuo coerente com aquilo que eu acredito, buscando ter coragem, não ficar, sabe, a pior coisa é politiqueiro de ocasião, né? Que para você, num lugar você veste uma fantasia, no outro lugar você veste outra. Eu tenho trajetória e compromisso com aquilo que eu acredito. Agora, ao longo da vida, você, com o tempo, vai amadurecendo. Em que sentido? Que você vai aprendendo, a vida vai te ensinando coisas. O que eu aprendi, e talvez é o que tenha de diferente em alguém que você viu no movimento social, com punho cerrado, fazendo manifestação, lutando na rua com as pessoas, e hoje eu como pré-candidato a prefeito de São Paulo, é que eu entendi que, às vezes, é preciso saber conter, né, o seu sentimento mais imediato. Às vezes você vê uma injustiça, o teu primeiro impulso é ter raiva, é reagir com raiva. E nem sempre essa reação é a mais eficaz, cara. O que eu fui aprendendo é que, às vezes, engolir o sapo para poder ter uma reação que seja mais eficiente, né? E, bom, o que você tem que, e é o que eu tenho buscado fazer, é entender que é preciso saber dialogar com quem pensa diferente de você. Eu, às vezes, tive essa dificuldade no passado
Fui aprendendo. Hoje eu estou como deputado federal, naquele congresso. Nossa. Eu aprovei 3 projetos de lei em um ano. 3 projetos de lei em um ano. Não que isso seja padrão de comparação, mas o Bolsonaro demorou 27 anos, aprovou 2. Né? Agora, e nesse período, para você aprovar, aprovei com votos do Republicanos, do PSDB, do MDB, do União Brasil. Você tem que dialogar, tem que saber negociar, conversar com quem pensa diferente, ponderar. Agora, o que não pode é amadurecer e amolecer. Né? E você abrir mão ou apodrecer. Porque você vira igual o cara que só pensa em poder, em reeleição. Quando vem o atual prefeito aqui, me chama de, como chamou, eu assisti a entrevista que ele deu para você, e tem usado essa tática de simulado, e ele tenta justamente jogar com isso, com a ideia de que, não, esse Boulos que está aqui conversando com vocês e tal, não é o mesmo cara, ele está mentindo. Essa é a ideia que ele tenta botar, talvez porque ele, na trajetória dele, não tenha amadurecido nada. O mesmo cara que, quando era vereador, foi acusado de fazer esquema com creche, é o cara que, quando prefeito, é acusado de fazer esquema com empreiteira. Não melhorou nada, não evoluiu, não buscou lidar com a vida, faz as mesmas coisas. Vamos falar da eleição. Na última eleição para a prefeitura aqui de São Paulo, você ganhou do Bruno Covas dos extremos da Zona Sul e da Zona Norte. Qual é a tua estratégia para conseguir avançar um pouco mais para dentro de São Paulo? Tabet, passa por isso que eu acabei de te falar. Zona Leste, né? Foi na zona, extremos da Zona Sul e da Zona Leste. Ganhei em Cidade Tiradentes, São Mateus e Iguatemi na Leste e na Sul do Campo Limpo para baixo. Veja, essas zonas, para quem não conhece São Paulo, porque nem todo mundo que está assistindo a gente é de São Paulo, são as regiões mais periféricas e mais pobres da cidade. Nas regiões centrais, né, de classe média, média alta, eu tive mais dificuldade em 2020 e por isso perdi a eleição. Né? O que eu acho? 2020 para cá, você teve uma mudança importante, não só em São Paulo, mas no Brasil. Em 2020, o presidente da República era o Bolsonaro e o Lula estava inelegível. Em 2024, o presidente da República é o Lula e o Bolsonaro está inelegível. Em 2022, no meio do caminho, o Lula teve 53%, o Lula e o Haddad, 53% para presidente, o Haddad 53% e pouco para governador, ganharam aqui na capital. Perderam no estado, mas ganharam na capital. A cidade de São Paulo, ela tem um posicionamento, às vezes tem gente que diz, porra, a cidade é conservadora. A cidade elegeu Luiz Erundina para prefeita, uma mulher nordestina de esquerda, em 1988, no meio da redemocratização, a Constituição não estava nem promulgada. São Paulo foi o berço das diretas já. E São Paulo votou contra o Bolsonaro em 2022. Então, existe um setor que talvez tenha receio das minhas propostas e que eu vou buscar dialogar com esse setor na campanha, um setor de centro, um setor de classe média, dialogar e mostrar que combater as desigualdades sociais é bom para todo mundo. Você ter uma cidade que não tenha gente morando na rua, que você faça de verdade moradia e urbanização de favela, que você invista no SUS. Né? Para alguém que tem plano de saúde, né, do ponto de vista prático, imediato, você investir mais no SUS não vai mudar a vida dessa pessoa. Mas o que eu quero mostrar para essas pessoas é que se a gente investe no SUS, na escola pública, mesmo que o filho dele estude em escola particular, investe em oportunidades para os jovens da periferia, você vai ter uma cidade menos conflagrada, uma cidade mais segura, uma cidade que é melhor para todos. É isso que está em jogo e é isso que eu vou buscar dialogar com esse setor. Ao mesmo tempo, mostrar o risco que São Paulo corre. E qual é o risco que São Paulo corre? O atual prefeito, para além da aliança política que fez com o Bolsonaro, tá anunciando o vice dele, indicado pelo Bolsonaro, o coronel Melo Araújo, foi um cara que disse expressamente, era comandante da rota aqui em São Paulo, que a polícia tem que tratar diferente quem mora na periferia e quem mora nos jardins. Um bolsonarista raiz. Mas pior que isso. Isso as denúncias do próprio Ministério Público, a operação da Polícia Civil tem mostrado. Nós temos um risco, você é do Rio, Tabet. O que tem de mais complicado no Rio? A entrada do crime organizado nos espaços de poder e na política. A milícia mandando, o sargento Peçanha
envolvido com tudo lá. Nossa, o Peçanha é a fada sininho perto das pessoas que estão no Rio de Janeiro hoje. Pois é. Ou seja, você tem o crime organizado entrando no Estado de uma maneira consistente, inclusive tomando regiões. Aqui em São Paulo, o risco que a gente corre hoje é esse. No ônibus já teve uma operação mostrando a presença do crime organizado no ônibus numa empresa que o prefeito, no dia seguinte da operação, foi lá e elogiou a empresa. Depois do presidente dessa empresa estar preso por ligação com crime organizado. Você acha que esse modus operandi do Rio está sendo exportado para São Paulo? Esse é o risco. Um modo miliciano, um modo sem transparência nenhuma, coisas suspeitas, mal explicadas. E nós estamos falando de uma cidade, São Paulo é a cidade mais rica do hemisfério sul. O orçamento de São Paulo é 112 bilhões, é quase o do estado do Rio, da cidade de São Paulo. Então, a possibilidade dessa turma entrar no estado dessa forma, foi pega, ano passado foi desbaratada uma milícia na Guarda Civil, atuando na região da Cracolândia, da Santa Ifigênia, que cobrava taxa de segurança de comerciantes e quem não pagava tinha a loja assaltada. Isso é milícia. Eu tô ouvindo você aqui como publicitário, eu tô gostando dessa tática, dessa estratégia de dizer assim, São Paulo, se não tomar cuidado vai virar o Rio, que é muito triste pra mim como carioca. Não, mas nada contra o Rio, e não é uma estratégia, cara, é uma preocupação de verdade. Não, é claro, genuína. Mas eu tô falando que, assim, evidentemente isso tá no seu discurso, isso faz parte da sua comunicação, você é pré-candidato à prefeitura, e assim, a mensagem que passa é essa. Mas tá, ainda mais pro Rio de Janeiro, por assim, o Rio de Janeiro hoje, e eu falo isso com lugar de fala, porque eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro hoje, politicamente, é o chorume do país. Assim, a gente produz o que há de pior, né, nessa relação do crime organizado com o alto escalão da política. Então, assim, é o que é. É um risco, cara. É um risco real, né, disso acontecer na cidade de São Paulo. E aqui, nada contra o Rio de Janeiro. Você não me jogue contra os cariocas. Não, de jeito nenhum. Então, assim, eu gostaria muito que São Paulo tivesse as praias do Rio, gostaria muito que São Paulo tivesse o Corcovado, o Pão de Açúcar. Mas parece que o Rio de Janeiro tem inveja de São Paulo, que a gente está transformando as nossas praias nos Tietês. Então... Mas, pois é, assim, eu acho que o risco que está posto é esse. E eu vou dialogar isso com a cidade. Uhum. Nós vamos ter uma campanha, nós temos 3 meses e tanto para a eleição, e eu quero conversar isso com a cidade de São Paulo de maneira franca. Vem cá, a gente começou falando aqui sobre a votação nos extremos da cidade e da sua estratégia para conseguir mais eleitores nas áreas centrais de São Paulo. Agora, na sua área, no Campo Limpo, você ganhou por muito pouco, foi uma vantagem pequena. 50,6 contra 49,4. Você é um vizinho chato, malo? Teus vizinhos não gostam de você? Meus vizinhos me adoram. É mesmo? Você vai aumentar o único vizinho que não gosta de agora? mim é um da rua da perto da esquina, que é bolsonarista, que defendia, botava a bandeira quando tinha os atos do Bolsonaro no 7 de setembro, ficava gritando imbrochável da janela. Aí, bom, esse eu não faço questão. Mas os demais vizinhos... Todo mundo tem um vizinho assim. Todo mundo tem. Eu moro em Copacabana. Não, bom. Você imagina. O que você deve sofrer. Não, no Campo Limpo não é assim. Mas eu tô feliz que a última senhora de cabelo louro tingido que apareceu balançando a bandeira do Brasil foi Madonna. Então já é um bom sinal. Antigamente era outra coisa. No Campo Limpo, né? Quando o Lula ganhou em São Paulo, teve fogos no Campo Limpo, churrasco. No Campo Limpo, eu tenho uma boa relação de vizinhança. Agora, lógico, ninguém é unanimidade, né, cara? O Brasil tá polarizado, as cidades estão polarizadas. Então, eu fico mal feliz de ter ganhado no meu bairro. Agora, você olhou a eleição de 20, olha a eleição de 22, que eu fui deputado federal, mais votado na cidade de São Paulo. Minha maior votação proporcional na cidade toda foi onde? Na tua área. Campo Limpo. O Ricardo Nunes, quando esteve aqui, eu perguntei para ele o que você tinha de positivo. E ele respondeu que foi essa sua escolha de abrir mão de uma vida confortável, falando evidentemente dos seus pais, médicos, de classe média alta, para se dedicar à vida política e à luta pelos mais necessitados. Eu senti verdade no que ele estava falando e entendi também que ali havia já também uma mensagem para passar para os eleitores, assim, olha, ele não é um cara que veio do nada, ele é um cara que tem
uma origem familiar, enfim. Eu vou te perguntar aqui, o que o Ricardo Nunes tem de bom? Tabet, eu acho assim, uma coisa que ninguém pode negar no Ricardo Nunes é que ele tem habilidade. Porque alguém que, como ele, assim, não tinha uma trajetória política, ninguém conhecia a história de onde veio, virar vice do então prefeito, que era o Bruno Covas. O Bruno Covas estava no cargo, candidato à reeleição, e indicar ele como vice é alguém que sabe se mexer, ao menos ali nos bastidores, nas sombras da política, se mexe ali. Agora, você mencionou que sentiu nele também, ao mesmo tempo que reconhecia. Cara, isso é uma coisa para mim importante, porque eu tenho o maior orgulho da minha história. Meus pais são médicos, trabalham no SUS há 40 anos, já podiam ter se aposentado. Meu pai está com 78, minha mãe com 73, ainda clinica no Hospital das Clínicas de São Paulo, infectologistas. Minha mãe coordena um ambulatório de mulheres vítimas de violência sexual do hospital. Enfim, não sou parente de político, não veio de dinastia política nenhuma. Fiz uma escolha de vida que, inclusive, meus pais me proporcionaram, com a formação humanista que me deram, com a formação solidária que me deram, de ir lutar junto com as pessoas que precisam de casa. Fiquei mais de 20 anos no Movimento Sem Teto, moro há 25 anos praticamente na periferia de São Paulo, me casei, moro no Campo Limpo, não por acaso, fui para o Campo Limpo, porque a minha esposa, a Natália, que eu conheci no movimento, é nascida e crescida no Campo Limpo, os pais dela moram lá, e a gente foi morar lá porque tinha as meninas pequenas e a sogra, Dona Carmen, ajudava muito a cuidar das crianças, mora muito perto dela. Então, ter uma escolha, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu vim de uma família de classe média, que tive oportunidades que a maioria das pessoas não tem, que estudei em escolas particulares, fui lá no colegial, só fui para a escola pública por opção, e tomei uma opção de vida. E tenho orgulho dessa opção, de lutar por aquilo que eu acredito, de lutar junto com as pessoas, de viver junto com as pessoas. Quando o atual prefeito fala disso com ironia, eu acho que isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Mas para ser justo com ele aqui, na hora eu não senti uma ironia, eu fiquei... Entende? Não foi exatamente, não foi uma ironia deslavada. Mas você falou, você falou que ele é um cara que tem uma habilidade, né, que se movimenta pelos bastidores O Ricardo Nunes é um bom político? Olha, como prefeito de São Paulo, que é como eu o conheço, não é um bom prefeito. É um dos piores prefeitos que essa cidade teve. Sabe por quê? Porque pegou uma cidade com caixa cheio. São Paulo hoje tem o maior orçamento e capacidade de investimento da história da cidade, né? Ou seja, com uma oportunidade tremenda de fazer coisas, e não teve visão, não teve projeto. Vou te dar um exemplo, Tabet. Eu peguei o último período me preparando para ser candidato a prefeito de São Paulo e fui conhecer outras metrópoles globais. Fui para Paris, me reuni com a prefeita Anne Hidalgo, conhecer o projeto de redução de distâncias, o Paris 15 Minutos, que busca reduzir distâncias entre o local de moradia e de trabalho. Fui lá, vi, ela mostrou. Coisa extraordinária. Várias cidades do mundo estão adotando esse modelo, porque também é um modelo de cidade sustentável. Você reduz distâncias, as pessoas trabalham mais perto de casa, quer dizer, menos deslocamento, menos emissão de carbono, né? Fui conhecer o modelo de corredores verdes em Santiago, Medellín, que reduziu em 2 graus a temperatura média da cidade com os corredores verdes. Fui para Xangai e Pequim conhecer a eletrificação da frota. Ou seja, o mundo está discutindo cidades inovadoras, redução de distância, transição ecológica. São Paulo não faz poda de árvore. São Paulo mal e mal limpa a calçada. E tendo dinheiro para isso, não é por falta de dinheiro. Então não dá para dizer que o atual prefeito fez uma boa gestão. Tá, então para você ele não é um bom político. Fala da Marta. Marta é sua vice, será sua vice-prefeita, sua candidata a vice-prefeita nessa eleição. A pergunta que eu te faço é a seguinte: rola um mal-estar com alguma parte da militância que te segue, que te apoia,
pelo fato dela ter deixado o PT, ter apoiado o impeachment da Dilma, ela fez parte do governo Temer, fez parte do governo Ricardo Nunes, e eu sou capaz de apostar que ela nunca entrou num Celta. Deixa eu te falar. Eu ainda não convidei a Marta para andar de Celta comigo, mas vai acontecer. Agora, sobre o mal-estar, no começo isso até foi público, algumas pessoas se manifestaram, mas as pessoas entenderam. Por que a Marta fez a escolha de compor conosco? Cara, o atual prefeito, né, ela não foi levada por ele, ela foi levada pelo Bruno Covas para a prefeitura e permaneceu depois que o Bruno faleceu. O atual prefeito foi e fechou acordo com o Bolsonaro no fim do ano passado. A Marta, você pode dizer que ela tomou outros caminhos, mas ela foi caracterizadamente antibolsonarista. A Marta não só votou no Lula em 2022, como fez campanha. E foi o que ela disse quando saiu da prefeitura: eu não posso ficar num governo que está se aliando ao que tem de pior na política brasileira. Então, houve coerência nesse momento de trajetória quando fez o movimento para o lado de cá. E nós temos uma excelente relação. Eu tenho visto você falar nas suas redes sociais que, sendo prefeito de São Paulo, a sua relação com o Lula será muito estreita, como já é, vocês se dão super bem. E como será a sua relação com o Tarcísio? Você também vai ter uma relação estreita com o Tarcísio? Vou ter uma relação institucional correta com o Tarcísio, como o Lula tem com o Tarcísio. O Tarcísio é adversário político do Lula. O Lula mandou 10 bilhões do PAC para o estado de São Paulo, tá, Beth? Quando você senta numa cadeira, isso eu tenho muito claro para mim. Você não representa só as suas opiniões políticas, só o seu partido político. Você tem que representar a cidade. Isso não quer dizer que você vai abrir mão do que te levou até ali, mas isso quer dizer que você vai ter uma capacidade de diálogo, de negociação, para conversar com todo mundo. É natural, eu sendo prefeito de São Paulo, que eu vou ter que sentar com o governador e discutir projetos conjuntos. Aliás, já disse isso, uma das primeiras coisas que eu quero fazer com a crise de segurança que nós temos em São Paulo, e que, embora a prefeitura possa fazer coisas, sozinha não resolve, né, até por atribuição constitucional, em janeiro do ano que vem, eleito prefeito, chamar o Tarcísio, o ministro da Justiça, o presidente Lula, se puder vir, para discutir alternativas para a política de segurança na cidade de São Paulo. E vou fazer isso em relação a outros temas, não tenho nenhum problema em sentar e dialogar com pessoas com quem eu não concordo. Aliás, tenho feito isso em Brasília, no Congresso, diariamente. Meu Deus, cada vez que Nem você fale, fala bicho. que você está em Brasília, sabe o que é pior? eu fico perguntando se tem adicional de insalubridade. Deveria. Mas sabe o que é o pior? Tá, Beth? Meu gabinete. 9º andar do anexo 4. Minha vizinha da frente, filha do Eduardo Cunha. Vizinho do lado, Zé Trovão. O vizinho aqui, um pouquinho mais pra cá, Osmar Terra. Cara, eu botei espada de São Jorge na entrada do gabinete. Imagina o que você é. Imagina, seu espaço de trabalho. Você tá lá gravando e tal, de repente você encontra no corredor Nicolas Ferreira. Então, é isso que eu ia falar. Você tá mal cercado realmente, mas podia ser pior. Podia? Podia. Ah, Nicolas, imagina, você... Olha, que desespero. Que terrível, desespero. É terrível. Boulos, eu também não posso deixar de falar da Tabata, que será candidata à prefeitura aqui de São Paulo, e assim, eu gosto muito da Tabata, eu acho ela uma mulher muito coerente, tem uma história de vida também muito interessante, quero trazê-la aqui. Você acha que essa eleição será polarizada entre você e Ricardo? A Tabata é uma adversária que você precisa ficar atento? Como é que você enxerga a Tabata nesse jogo pela Prefeitura de São Paulo? Cara, eu tenho dito isso em todos os lugares, do respeito que eu tenho pela trajetória da Tabata. E vendo lá nesse congresso, que a gente vê qual é a Tabata, com o trabalho que faz com a bancada da educação, é uma excelente parlamentar lá no Congresso, tem o meu reconhecimento em relação a isso. Então, enfim, eu não vejo a Tabata como alguém que eu vou ficar, até porque ela está no mesmo campo, no campo progressista, no campo democrático. E eu acho que ela qualifica o debate como candidata a prefeita de São Paulo.
Porque vai estar o Ricardo Nunes falando de ramais e invasão de casa. Né? Se vier, vai ter um Pablo Marçal, sei lá, eu querendo fazer coach. Isso aí, isso Ou seja, então assim, ter a Tabata querendo discutir a cidade, que é o que eu quero também, é muito bom. A gente falou de polarização aqui, e aqui no programa a gente tem um quadro chamado Isso ou Aquilo, que eu vou dar 2 opções, e eu quero que você escolha uma e me explique o porquê. Combinado? Vamos lá. Então vamos nessa. Vinho ou cerveja? Cerveja. Cerveja? De cara? Cerveja. Sem titubear? Cerveja. Cerveja gelada. Eu gosto mais, cara. É. Sim. No frio, no inverno, Um vinhozinho. um vinhozinho e tal vai bem, mas no dia a dia é cerveja. Cerveja, muito bem. Próxima, Celta ou um carro blindado? Celta e Celta. Você não precisa usar um carro blindado? Eu estou usando um carro blindado, tá aqui na porta do estúdio do UOL. Porque começou a ter um nível de ameaça brutal, né? Que começou a envolver minha família. Nós mandamos para a Polícia Federal está investigando. Enfim, uma das pessoas que ameaçou era agente de segurança aqui de São Paulo. Então, eu decidi com a minha equipe e com o partido, que é quem está pagando o aluguel do carro blindado, usar um carro blindado durante a campanha. Agora, meu Celta continua lá, na minha garagem. Espero que, passando essa situação de campanha, também passe esse nível tóxico de ameaça e eu continue com ele. Você já teve problemas em relação às suas filhas, né? Uma vez na escola, que houve um tipo de comentário, alguma coisa. Não teve um episódio assim? Tabet, teve mais de um episódio. Ah, imagino. Mas assim, esse que você está se referindo, eu contei uma vez numa entrevista, foi em 2018, eu candidato à presidência, que minhas filhas chegaram chorando em casa. Nossa, isso... Elas tinham quantos anos nessa época? Cara, faz 6 anos, a mais velha tinha 8, a mais nova tinha 6. Chegaram chorando em casa, não queriam falar, e a gente conversando, eu e a Natália. E aí elas falaram porque um grupinho de alunos que os pais, que eram eleitores do Bolsonaro e tal, começaram a ofender, dizer que o pai delas era bandido, que invadia a casa, que não sei o quê. Elas passaram a ter consultas no terapeuta, em psicólogo desde então. Esse para mim é o que mais mexe comigo, cara. Assim, política. Você monta um coro. Quando você faz uma escolha, Tabet, você paga o preço dessa escolha. Eu pago o preço. Eu não tenho problema de alguém chegar na rua e me xingar, de alguém me confrontar, de ter minha vida escrutinada, de inventarem mentiras a meu respeito, porque eu sei que, infelizmente, esse é o jogo da política hoje. Da forma como virou a política feita pela extrema-direita no Brasil. Agora, quando mexe com quem não tem nada a ver com isso, cara, elas não fizeram essa escolha. Sim. Essa é a coisa que mais me dói por dentro. Vamos pro próximo. Suplicy cantando Racionais ou Suplicy cantando Bob Dylan? Cara, por uma memória pessoal, eu vou preferir Suplicy cantando Racionais. Vou te contar. Uma vez eu estava numa comunidade, uma assembleia gigante, a comunidade estava ameaçada de despejo. Isso faz uns 15 anos. E eu chamei o Suplicy. Eu não era parlamentar, eu era do Movimento Sem Teto. Uma assembleia, umas 5.000 pessoas. A gente lá para estimular o pessoal e tal, vamos lutar, não pode e tal. E o risco, as pessoas ficaram lá, graças a Deus, conseguiram suas casas. E o Suplicy sobe no palco. Fala, estamos juntos. E começa a cantar Bob Dylan, em inglês. Cantem comigo, lá no fundão do M-Boi Mirim, bicho. Foi uma cena que eu gelei por dentro e falei, puta merda, cara, nós vamos perder essa assembleia aqui. E aí eu fiquei um pouco traumatizado com o Suplicy cantando Bob Dylan. Muito bem. Você já ganhou algum show particular do Bob Dylan? Do Bob Dylan? Você já ganhou algum show particular do Suplicy, não? Não, particular não. Não. Só presenciei vários em público. Maravilha. Próximo. BBB ou Fazenda? Porra, Tabet. Cara, eu não assisto nenhum dos dois.
Não? Não. Mas teve uma época que minha equipe queria me convencer, falar, o que tá pegando na internet é BBB, aí você tem que fazer postagem do BBB. Eu não assisto, de verdade, mas aí eles... Tá aí uma casa que você não invadiria. Não, essa não. Essa você não ocuparia. E essa fazenda você acha improdutiva, mas Então, deixa ela lá. Vamos nessa. Vamos pro próximo? Isso aqui é a hora que eu quero pegar você pelo rabo. Eu quero saber se tem diferença entre uma acusação de rachadinha ou outra acusação de rachadinha. Existe rachadinha do bem? Nenhuma. E existe rachadinha que não é do bem? Rachadinha é crime, em qualquer um dos casos, e por quem quer que seja cometida. Esse é o ponto de partida. Mas vou me adiantar porque eu sei onde você está querendo chegar, logicamente. Eu fui sorteado para ser relator no Conselho de Ética da Câmara do caso em que o Janones foi acusado de rachadinha. E fui relator, fui sorteado. Peguei e fui estudar o caso. Existe uma jurisprudência no Conselho de Ética da Câmara de que alguém que cometeu ou é acusado de cometer um crime antes da legislatura não pode ser punido nessa legislatura. Foi com este argumento que sequer mandaram para o Conselho de Ética o processo dos deputados que atuaram no 8 de janeiro, na tentativa de golpe, que depredou a Câmara. Esses caras não foram para o Conselho de Ética. Nós representamos e eles não foram. Por uma jurisprudência de que isso aconteceu 22 dias antes da posse da legislatura e que eles não poderiam ser punidos por isso. Então, como relator daquele caso, e eu me pronunciei de forma clara, se ele cometeu um crime de rachadinha, for comprovado na justiça, seja punido, que seja preso, como que eu defendo para o Flávio Bolsonaro e já expressei várias vezes publicamente. Agora, eu não posso adotar 2 pesos e 2 medidas. Se a regra do Conselho de Ética da Câmara é que só se cumpre na legislatura, não pode ser uma para o Nicolas Ferreira, para os bolsonaristas e outra para o Janones. Simples assim. Esse foi meu posicionamento, em nenhum momento relativizar o crime de rachadinha. Mas se fosse o contrário, se fosse um político do espectro da direita, na mesma situação do Janones, a sua posição seria a mesma? Cara, se esta fosse a atribuição do Conselho, vou te dizer uma coisa, eu acho que essa jurisprudência, essa norma do regimento interno da Câmara, eu não vejo razão nela. Sendo muito franco com você. O meu partido entrou com a representação das pessoas do 8 de janeiro, entrou com a representação de outros deputados. Agora, se é essa regra que está sendo utilizada, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você não pode usar ela para a extrema-direita e não usar ela para quem é de um campo oposto. Mas aí que eu fiz. Uma provocação. Não seria o caso, então, de passar uma mensagem para a sociedade e falar assim, olha, eu sei que não posso ter 2 pesos e 2 medidas na hora de condenar e tampouco posso ter 2 pesos e 2 medidas na hora de apelar para certas jurisprudências. Mas ali não seria o caso de dar um recado e falar assim, eu estou cortando na própria carne? Mas não é cortar na própria carne, tá, Betty? Não. Eu não tenho nenhuma acusação contra mim. Claro que não. O Janones sequer é do meu partido. A relação que eu tenho com ele é que nós ambos apoiamos o Lula. O partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes. O Avante. Não é a minha. Você poderia dizer isso se fosse um deputado do meu partido. Não é o caso. Agora, não dá, cara. Os bolsonaristas da Câmara, aquela turminha, aquela trupe, queriam usar isso como um troféu. Seria os mesmos caras que foram livrados pelo Lira de sequer ir para o Conselho de Ética. Você não pode ter uma balança tão desequilibrada, cara. Para terminar, ganhar a eleição e o Corinthians ser rebaixado ou Corinthians campeão e Ricardo Nunes prefeito? Olha, cara, eu prefiro naturalmente ganhar a eleição e o Corinthians ser campeão. O Corinthians ser rebaixado não vai acontecer, apesar dos seus desejos de flamenguista. Não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Você está ressentido porque o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians e gerou crise na Gávea. Eu não tenho a menor vontade de ver o Corinthians rebaixado mesmo. Tenho todo o respeito, todo o apreço pelo Corinthians. E sempre falei que o Gabigol sempre dava qualquer programa de entrevista que ele fala, ele vai no Altas Horas e fala, tem tudo a ver com o Corinthians, ele vai no Podpah e fala, eu acho que ele quer jogar no Corinthians. Por dentro dele, ele quer.
Pô, mas devia estar jogando. Não, tudo certo. Nós estamos precisando. E assim, na minha preferência de ver times rebaixados, há pelo menos uns outros tantos que eu prefiro ver rebaixados no lugar do Corinthians. Mas então você preferiria ganhar a eleição e ver o Corinthians rebaixado? Não, isso você que está dizendo. Você não me respondeu. Eu me recuso a responder essa pergunta nesses termos. Eu quero ganhar a eleição e ver o Corinthians campeão. Mas você sabe que eu tenho um amigo corintiano, não tô brincando, tá? Eu tenho um amigo corintiano que ele tá desgostoso com a fase atual do Corinthians, e ele fala assim, eu agora quero rebaixamento. Aí eu falei, mas por que você quer rebaixamento? Como assim você quer rebaixamento? Você é homem-bomba. Não, aí ele virou e falou assim, eu quero rebaixamento, porque a última vez que rebaixou, a gente rebaixou, sobreviveu, deu a volta por cima e ganhou o Mundial, sei lá o quê. Eu falei, Não, mas não precisa ser rebaixado para isso. Eu acho que assim, lógico, vai ter que ter um choque de realidade no Corinthians. Não tem a menor condição assim, de continuar do jeito que está. Tem um sapo enterrado ali na arena, alguma coisa aconteceu, porque, sim, nós vamos precisar resolver. Existem problemas reais do clube, né? A história com o patrocinador, o problema que teve. Uma coisa que me irrita, e aí não é só o Corinthians, cara. Um cara joga 2 jogos bem, na terceira semana já tem especulação dele ser vendido para a Europa, para a Rússia, para o Catar, para não sei onde. Isso não tem a menor condição. Aí você não tem condição de estruturar um time aqui. E algum problema ele tem, porque o Corinthians está entre as 3 maiores receitas de clube do Brasil e o segundo ano seguido fica flertando com a zona de rebaixamento. Sabe quando eu vi, há muitos anos, que o Corinthians estava pegando um caminho equivocado? Uma vez, eu não vou dizer qual foi o presidente, mas uma vez eu tive uma reunião no gabinete... Quando você era diretor do Flamengo? Não. Uma outra situação. Eu tive uma reunião no gabinete do então presidente do Corinthians. Eu cheguei no gabinete do presidente do Corinthians e aí em cima da mesa tinha um cinzeiro. E o cinzeiro era aquele cinzeiro que é uma mão de gorila empalhada, sabe? É a mão do gorila empalhada, era um cinzeiro. E eu falei assim, e eu pensando assim, se alguém tivesse fazendo uma cena de filme, isso é uma cenografia de vilão, né? Ninguém tem um cinzeiro que é a mão de um gorila empalhado. Eu falei, gente, isso aqui vai dar muito errado. Não, ainda mais dá um azar danado. Deve dar um azar danado. Você continua como coordenador do movimento? E como é que você concilia isso com a vida de deputado federal? Continuo. Não continua? Não, já faz um tempo que eu saí do movimento, desde que fui candidato a presidente da República em 2018, me afastei das funções de coordenador do movimento e passei a ter uma função mais partidária. Lógico, continuo acompanhando o movimento, conheço as pessoas, mas não tenho uma atuação mais direta, porque é impossível, né, Tabit? Eu tava pensando em comprar um imóvel aqui em São Paulo. Você acha que é melhor esperar você ser prefeito ou não? Você ganha, você perde? Olha, eu sendo prefeito... Você vai invadir minha casa? Eu acho que esse é um ponto bom. Deixa eu falar sobre isso, que é a terceira vez que você faz essa brincadeira, então, e eu quero falar sobre isso. Ótimo, porque eu também quero falar sobre isso, porque é óbvio que isso é uma maldade, você nunca invadiu a casa de ninguém, nem invadiria a casa de ninguém, nem chegaria e tiraria as pessoas das casas delas. Isso é uma loucura, uma insanidade, tudo certo. E eu sei que é o tipo de mentira, é o tipo de fake news que os seus adversários, seus opositores espalham por aí para incutir medo nas pessoas e espalhar esse tipo de mentira. Eu tenho reparado que você brinca muito com isso. Nas tuas redes sociais você falou assim, quer saber? Eu vou pegar esses limões que estão me atirando, vou transformar em limonada, e isso funcionou inclusive na sua última campanha. Me fala disso. Vamos lá. Primeiro vamos, sim, colocar as coisas como são. Porque em tempo de internet o cara vai ouvir 30 segundos da tua resposta. Então, objetivamente, o que o movimento social faz? O movimento nunca tomou a casa de ninguém, nunca invadiu a casa de ninguém. O que o movimento faz, no fim do dia, é dar a casa para as pessoas. Sem a caneta na mão, eu, à frente do MTST, nós garantimos casa para mais de 15 mil famílias só aqui em São Paulo. Só aqui em São Paulo, casa de qualidade. Casa com tamanho maior do que as construtoras fazem habitualmente, com varanda, prédio com elevador e por aí vai. A atuação do movimento é identificar imóveis que estão numa situação ilegal. Mas é o imóvel vazio que eu tenho 3 casas de aluguel? Não é a sua casa de aluguel. Mas é o imóvel da minha tia na praia? Não, também não é. É o espólio da família? Também não é. É aquele prédio abandonado no centro que está há 30 anos lá, gerando insegurança, gerando
o uso de droga, criminalidade, violência contra a mulher, gerando abandono na rua. Aquele prédio ou aquele terrenão do periferia que deve mais IPTU do que o valor do próprio imóvel e que pela legislação, não é uma questão de opinião, é a lei. Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001, já deveria ter sido desapropriado para se converter em moradia social. Isso não acontece. Então, o movimento faz a ocupação desses imóveis para denunciar para o poder público e para a sociedade e cobrar que essa lei seja cumprida. E nós estamos falando de imóveis abandonados há muito tempo e imóveis que uma dívida de imposto gigantesca. Então, essa é a atuação do movimento. Aí como é que vem o meme, a caricatura? Vai invadir, vai tomar a sua casa, vai dividir o quarto, se tem um quarto sobrando na tua casa de hóspede, vai botar um morador de rua. É assim que vem a caricatura, que a gente precisa quebrar. Agora, eu aprendi uma coisa, é aquela história do apelido de escola. Você brigar com o apelido de escola, bicho... Pegou até a pós-graduação. Esquece. Então assim, é isso. Então tá bom, então vamos tentar esclarecer isso para além do argumento. E fizemos isso nas redes sociais, brincando. Nós criamos um programa chamado Boulos Invadindo Sua Casa, que eu batia na porta das pessoas, ia lá, tomava um café. Porque se é isso que chama atenção para a gente poder falar o que é, beleza. Agora, uma coisa que isso me chateia de verdade, não por mim, me chateia pelas tantas pessoas que eu conheci no movimento, nas piores situações, sem casa, e que às vezes são atacadas como vagabunda, como quem quer as coisas fáceis, como quem toma o que é dos outros. Cara, tem o caso de um senhor, o seu Francisco, esse não me esqueço nunca, quando nós fomos entregar um dos conjuntos habitacionais do movimento, 910 apartamentos, conjunto Novo Pinheirinho. Fui entregar a chave para ele me deu um abraço, ele falou, ô Boulos, eu tenho 70 anos e eu nunca tive uma casa na vida. Aí, fiquei com aquilo, depois que terminou o evento eu chamei ele, eu falei, ô seu Francisco, como assim, conta isso? Ele falou, cara, eu comecei a trabalhar com 8, 10 anos na lavoura, meu pai brigou com a minha mãe me trouxe de Pau de Arara para São Paulo, eles eram do Nordeste. Aqui eu trabalhei de tudo que você possa imaginar. Trabalhei varrendo rua, trabalhei de chapeiro, trabalhei com reciclagem, trabalhei em indústria e nunca tive condição de comprar uma casa. O cara vivia de aluguel, vivia de favor, quando tinha emprego conseguia pagar um aluguel, quando não tinha. Com 70 anos de idade esse cara conseguiu ter uma casa graças a uma parceria do movimento social com o poder público. Tenho um orgulho disso. Hoje, e é importante que os meus adversários que atacam com fake news possam reconhecer isso, o maior conjunto de habitação social da cidade de São Paulo não foi promovido pelo mercado imobiliário. É uma parceria do MTST com Minha Casa Minha Vida, no governo Lula, 2.650 apartamentos em Itaquera, o conjunto Copa do Povo. É isso que o movimento faz, não é tomar nada de ninguém. Falando em pessoas num tipo de situação lamentável, eu quero falar sobre a Cracolândia. Qual é o teu projeto para a Cracolândia? O que você acha que o que tem... Há um caminho nesse monitoramento que o Ricardo Nunes tem feito? Não? Precisa ser feito algo completamente diferente? O que você acha? Vamos lá. Primeiro, é uma situação complexa. Nós não podemos correr o erro que o Dória cometeu quando ganhou a eleição, dizendo eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. E aí o que ele fez? Dizendo que ia acabar com a Cracolândia. Botou polícia, todo dia era dispersão, achando que se tirasse as pessoas da concentração não teria mais Cracolândia. A Cracolândia continuou e se formaram dezenas de Cracolândias na cidade inteira. De pequenas Cracolândias, se espalhou pelo centro, se tornou mais inseguro, só piorou. Essa foi a política que eles fizeram. Está errada. Né? Eu tive a oportunidade, de fazer meu mestrado em psiquiatria, tive a oportunidade de estudar dependência química e sei que não é uma coisa simples de se resolver. Eu vejo 3 caminhos integrados para a gente conseguir lidar e resolver a situação da Cracolândia. Primeiro, é um tema de segurança pública. É um tema de segurança urbana. Você não pode deixar a droga chegar lá. Você tem que ter uma atuação... De segurança e de saúde, né? Não, primeiro
quesito, segurança. Segundo, saúde. Terceiro, social. Vou 1 a 1. Segurança pública. A droga chega lá, o que acontece? Você tem mais dificuldade para tratar uma pessoa com dependência química quando o fluxo está chegando. Sabe qual é o momento mais propício para você convencer alguém para o tratamento? Abstinência. Então, enquanto o fluxo da droga continuar chegando, você tem uma dificuldade de entrar também com a parte da saúde. Esse é um trabalho de inteligência da Polícia Civil. Não é possível que não consigam mapear as quadrilhas, onde estão os pontos de armazenamento, onde estão os laboratórios clandestinos de produção do crack. Isso está tudo dentro da cidade de São Paulo. Um esforço de inteligência e investigação tem que atuar forte aí. Segundo, saúde pública. Aí, você tem que atuar indo até as pessoas. É uma ilusão você achar que o dependente químico, no crack, vai ir lá procurar o CAPS mais próximo, pegar uma senha, marcar uma consulta. Isso não vai acontecer. O projeto que nós estamos construindo chama CAPS Móvel, que é retomar consultórios de rua com abordagem de profissionais da psiquiatria, da saúde mental e assistentes sociais, levando as pessoas para o tratamento. Busca ativa e levar as pessoas. Agora, não basta apenas você fazer o enfrentamento ao tráfico e resolver a questão de saúde, porque a Cracolândia também é um problema social. Ali é gente que mora na rua, ali é gente desempregada, ali são egressos do sistema prisional que não conseguiram, depois o cara fica marcado na testa, que é ex-presidiário, não consegue um emprego, e aí perdeu o vínculo familiar, fica ali na droga. E aí a nossa proposta é uma atuação forte em relação a acolhimento dessas pessoas em situação de rua. Acolhimento humanizado. Você tem que dar um lugar para a pessoa ficar, para ela poder sair da rua, poder sair do fundo do poço. Né? E geração de renda. Como? Você pode criar, por exemplo, frentes de trabalho na zeladoria. Cidade tem lugares que está sujo, tem lugares mal cuidados. Pega essas pessoas, feito o tratamento, com o tratamento em curso, acolhendo essas pessoas no lugar, eu vou te pagar um salário para você criar aqui um mutirão, uma equipe que vai fazer a limpeza diária, vai fazer varrição de calçada. A prefeitura tem braço para fiscalizar isso? Tem. Tem? Tem, via subprefeituras. A prefeitura central, numa cidade de 11 milhões e meio de habitantes, não. Mas nós temos 32 subprefeituras em São Paulo, onde você pode fazer essa fiscalização de forma descentralizada. Muito bem. Boulos, vem cá, temos você, Haddad, Temer, Alckmin, Simone Tebet, Jandira Fegali. Tá rolando uma conspiração sírio-libanesa para tomar... Tebet. Mas eu não sou candidato. Ainda. Eventualmente, um dia, quem sabe. Mas tá rolando esse movimento? Cara, é impressionante. É que você sabe que tem mais libanês e descendente de libanês no Brasil do que no Líbano. O Líbano é um país pequeno. Sim. Então, se você somar os descendentes de libaneses no Brasil, é maior que a população do Líbano. Eu venho de uma família libanesa, meu avô emigrou para o Brasil, aí foi como quase todo libanês trabalhar no comércio, mercearia, do que o quê, né? E fez isso no interior de São Paulo, veio para cá. São Paulo é meio isso. São Paulo, cara, a Erundina dizia, é a cidade dos 1000 povos. Olha a minha situação. Meu pai, família paterna, descendência libanesa. Minha mãe, paraibana. Em poucos lugares do mundo, esses encontros são possíveis. São Paulo é essa cidade multicultural, é essa cidade diversa. E a colônia árabe tem um baita papel. Eu tenho conversado com os Brimo bastante aqui, né, lá na Zona Sul. Né, fiz reunião com os comerciantes lá da Yervante, lá de Santo Amaro. Estou conversando e reunindo a comunidade árabe também para conversar, porque é uma comunidade ativa e pujante na cidade de São Paulo. Seu pai, família libanesa. Sua mãe, da Paraíba. E nasceu você. Eu tô preocupado porque eu sou descendente de libaneses, a mãe dos meus filhos é do Rio Grande do Norte. Se meu filho começar a querer ir pro movimento sem terra, vou... Manda fazer um estágio aqui em São Paulo. Boulos, para terminar, eu sempre peço para os convidados aqui falarem algo que nunca disseram em nenhum lugar, mas algo interessante. Tipo, a Joyce Hasselman disse que é viciada em vibrador. Ela disse isso aqui? Disse aqui.
Então, não aceito menos que isso. Não quero nada, ou uma fofoca bem legal, ou um negócio que, tipo, isso aqui aconteceu, tá, um negócio que eu nunca contei, eu quero que você me diga alguma coisa. Toma teu tempo. Cara, eu não vou falar isso. Não, vai. Não tem problema, vai. Nada pode superar a sua viciada em vibrador. Eu fui São Paulino por uma semana. Foi na infância. O que aconteceu? Meu pai corintiano, foi quem me fez ser corintiano. 6 anos de idade, eu me lembro do primeiro jogo que eu fui até hoje, o Corinthians e Santos, nós ganhamos de 3-2. Me lembro da imagem, com 6 anos de idade, eu me lembro do jogo. Uhum. Um dia, criança... Você tá falando isso com desgosto, tipo, quase um... Eu tive uma briga com meu pai. Sabe aquela briga? Então eu quero me vingar. Criança. Sim. Devia ter uns 11 anos de idade. E meu tio, irmão do meu pai, que é São Paulino, se aproveitou da oportunidade. E aí eu saí muito com meu tio e tal. Ele na época não tinha as filhas ainda, então levava a gente pro parque e tal. E aí eu falando com meu tio e não sei o quê, aí paramos, meu tio comprou uma bandeira de São Paulo pra mim. E eu cheguei em casa com a bandeira de São Paulo. Olha aí. E eu fiquei uma semana dizendo que eu São Paulino, mas felizmente não durou muito. E é curioso porque quando eu estava lendo a seu respeito, li umas entrevistas suas, e você falou que a primeira vez que você teve consciência social na sua vida foi num jogo do Corinthians, que você viu a polícia batendo num pai e a criança chorando, num torcedor. Porra, você lembra disso? Isso foi quando você me entrevistou em 2000. E aí, eu tô pensando aqui que se você não tivesse voltado a ser corintiano, se você tivesse ficado São Paulino, você hoje seria médico, de repente. É possível. Né? É possível. Mudou tudo. Impressionante. Boulos, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Otávio. Boa sorte na eleição, você vai precisar. E se você gostou dessa entrevista, curte, compartilha, manda para todo mundo aí. E semana que vem a gente volta com mais um entrevistado aqui com revelações como essa, do São Paulino, corintiano, Boulos. Até logo. Qual?